Vamos resolver o exercício 8 da seção 15.2 do James Stewart. O exercício pede para a gente calcular a integral inteirada, a integral de 0 a 1, da integral de 1 a 2, da função x vezes e elevado a x sobre y, dy dx. Então, para calcular essa integral inteirada, primeiro a gente deve observar que a nossa integral, a integral interna, ela está sendo calculada com relação a y, né? Ou seja, o nosso x ele é visto como uma constante. Assim, a integral de 0 a 1 da integral de 1 a 2, x vezes e elevado a x vezes 1 sobre y dy, tudo isso dx. Então, eu separei esse 1 sobre y com dy para a gente perceber que x vezes e elevado a x é uma constante, uma vez que eu estou integrando com relação a y. Então, devo observar que x deve ser considerado como uma constante nesse caso. Então, uma primitiva para essa, uma antiderivada para essa função é a integral de 0 a 1, x vezes e elevado a x ln do módulo de y. Se você observar, o y está variando entre 1 e 2, logo a gente pode retirar esse módulo, de modo que eu fico com a integral de 0 a 1, x vezes e elevado a x ln de 2, menos x vezes e elevado a x ln de 1. Ln de 1, por definição, a gente sabe que isso dá zero, logo eu fico com ln de 2 vezes a integral de 0 a 1, x vezes e elevado a x dx. Bom, como a gente calcula essa integral? Para calcular essa integral, a gente deve usar o método de integração por partes, né? Bom, como eu vou fazer isso? Vou chamar de u o x, dv e elevado a x dx, e com isso obtemos que du é dx e v é igual a e elevado a x. Então, como fica a nossa integral usando integração por partes? Então, o ln de 2 vezes u vezes v, u é x, v é elevado a x, então u vezes v está aqui, aplicado de 0 a 1, menos a integral de v du. Então, a integral de 0 a 1 e elevado a x dx. Bom, aplicar o teorema fundamental do cálculo na função x e elevado a x variando de 0 a 1, isso dá e, né? Uma vez que quando x for 1, dá 1 vezes e elevado a 1 dá e, e quando x for 0, isso dá 0 vezes e elevado a 0, dá 0 vezes 1 que dá 0. Então, sobra só o e. Por outro lado, a integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x, sendo avaliado pelo teorema fundamental do cálculo de 0 a 1. Bom, aplicando o teorema fundamental do cálculo, isso fica com ln de 2 vezes e menos e elevado a 1, mais e elevado a 0, que dá 1. Então, esse e cancela com esse outro e, sobra ln de 2 vezes 1, que dá o próprio ln de 2.